Bom, vamos dar uma olhada aqui na repercussão do gol, do jogo de maneira geral do Palmeiras, né? Do jogo do Estevão, do gol do Estevão, enfim. Mas o jogo do Palmeiras em si que foi bem interessante. Começou perdendo, o Liverpool surpreendeu, né? Porque todo mundo estava esperando um jogo mais fácil e por fim foi um jogo bem embaçado. E até o Prazo falou durante a transmissão, né? Os caras estavam melhor tecnicamente, né? Os caras estavam jogando bem, mas depois o Palmeiras acabou dominando o jogo. Mas vamos dar uma olhada aí nos comentários do pessoal da ESPN sobre o jogo, vamos ver. Pois é, e o Jean Oddi, direto do Allianz Parque, vai fazer a primeira participação com a gente aqui nesse Linha de Passe. Teve 3 assistências aí do Rafael Veiga, foi o cara do jogo, etc. Mas quando o Palmeiras usa os seus meninos, né? Estevão, Luiz Guilherme, a gente lança o nosso olhar para essas promessas aí do Palmeiras. E hoje, eu acho que seria muito justo a gente começar pelo Estevão, né? Que teve oportunidade e agarrou muito bem, né, o Jean? Tudo bem? Pois é, William, boa noite para você, boa noite para os companheiros. A questão é a seguinte, a vitória do Palmeiras sobre o Liverpool, todo mundo já imaginava ou já esperava, né? Talvez não com tanta dificuldade como a gente viu no primeiro tempo, mas já esperava. Então, o grande fato do jogo acaba sendo, de fato, essa partida do Estevão, né? Que, repito, ele tinha jogado apenas 80 minutos nessa temporada, divididos em 5 partidas. Então, era um jogador que vinha pegando um minutinho de um jogo aqui, um minutinho do jogo ali, mas era pouco, né? E aí hoje ele entra como titular, uma grande surpresa, e só não é surpresa porque o Abel muitas vezes faz isso, né? Jogadores que você às vezes imagina que o Abel deixou um pouquinho de lado, de repente se tornam titulares numa partida importante. No caso do Estevão, não dava nem para dizer que ele tinha deixado um pouquinho de lado, porque o Estevão ainda não tinha conquistado o seu espaço. Acho que com a partida que ele fez hoje, e eu destacava que até no primeiro tempo ruim do Palmeiras, ele não estava se intimidando, estava tentando partir para cima, fazer as jogadas. Acho que com a partida que ele faz hoje, claro, com o gol que coroa essa bela atuação, ele ganha já esse espaço, ele vai ser uma figura constante para um Palmeiras que eu tenho dito, né, semana após semana, que vai precisar encontrar ainda soluções para o seu ataque. Aparentemente o Palmeiras não está disposto a contratar, aquela contratação que o Abel tinha pedido, pelo jeito não vai chegar, de centroavante. Então, ofensivamente, ele vai precisar de alternativas, e talvez tenha encontrado uma alternativa hoje, o que não é nenhuma surpresa, apesar dos 16 anos de idade, porque, como eu ressaltei no fim da transmissão, William, quem acompanha o Palmeiras de perto sabe o quanto e há quanto tempo se fala desse garoto, né? A expectativa em relação ao Estevão no time principal, no time que agora vai jogar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, é uma expectativa que vem já de um bom tempo. E hoje ele fez um grande jogo. Não dá para jogar responsabilidade nas costas dele, não dá para ficar comparando o Estevão com o Endrick já nesse momento, mas é normal que essas coisas acabem acontecendo, e eu acho que o mais importante é que ele fez um jogo que vai aumentar, sim, a sua utilização daqui para frente, seja no Brasileiro, seja na Libertadores, seja na Copa do Brasil. Concorda com o Jean, Pedro? Você acha que, a partir do jogo de hoje, o olhar para o Estevão, não é que o olhar para o Estevão muda, mas ele vai ter mais oportunidade? O Abel até deve fazer isso mesmo? Vou começar por você, que fazia tempo que você não aparecia aqui no Linha, né? Estávamos com saudade. A gente conseguiu reatar nossa relação, tá tudo bem agora. Um abraço a você, William, Léo, Calçade, Vitor, ao Jean, lá no Allianz. Eu acho que sempre que a gente fala do Endrick, para pegar uma comparação que infelizmente vai ser inevitável, não tem jeito, o Endrick, o Estevão, que surge, que não surge, a gente sabe do potencial do Endrick há muito tempo, mas a gente fica muito na retina daquele segundo tempo do Endrick contra o Boca, quando finalmente o Abel colocou, quando todo mundo pedia, e ele teve muita personalidade, de um Palmeiras que não conseguia, que tinha dificuldade e tudo mais. E numa Libertadores, novamente, não é uma semifinal, mas era um jogo importante, o Abel precisava dessa vitória, ele puxa ali o Endrick de lesão, né? Era para estar talvez um pouco mais poupado, talvez não seja tão grave, fica no banco. Aí tem o Estevão entrando. E muito do que eu vi no Endrick, e aí não é o que acertou, como jogou, ou o talento, cada um tem o seu. Muito do que eu vi do Endrick naquele jogo falava sobre personalidade, além do talento que, claro, os dois têm. Pegar a bola e jogar. Não é aquele menino que entra com 16 anos, a primeira toca para trás para sentir, a segunda toca para o lado, a terceira tropeçou, precisa vir um cara mais cascudo para dar. Desde o início você via que o Estevão estava tentando. Da metade para o final do primeiro tempo, como todo Palmeiras, melhora. No segundo tempo, acho que ele melhora ainda mais quando chega ali se eu não me engano, é o Richard Rios,
que compensa um pouco mais pela direita para ele ficar um pouco mais solto para jogar com a bola e partindo para dentro o tempo inteiro. E o lance do gol não é simplesmente uma bola que cai ali só porque o Rafael Veiga levantando. Ele identifica, ele já dá um passinho para trás para ganhar o espaço, para o cara perder a visão dele, e quando ele vê que a bola está levantando, ele já dá um outro passinho para frente para se antecipar para o cara bater no ombro dele. Isso a gente tem cacuete de disputa de bola, a gente que entende daquilo ali, e aí da cabeçada que parece até fácil. Então acho que vai ficar assim, é o que o Jean falou, hoje foram 70 minutos, se eu não me engano, antes era 20 aqui, 10 ali, 15 ali, e protagonismo, gol de... Isso aí. Cara, falar um negócio pra você, ficou ruim pro Rony agora, hein? Ficou ruim, verdade, na boa, ficou ruim pro Rony. Assim, se olhar o tanto de opção que o Palmeiras tem, eu acredito que o Breno Lopes vá ser emprestado, né? Estão dizendo aí que talvez o Breno Lopes vá pro Santos, o que seria uma piada, né? O que seria, tipo assim, uma ironia do futebol, o Breno Lopes no Santos, mas eu acredito que vai ficar ruim pro Rony agora, porque você tem Luiz Guilherme comendo a bola também, que é um moleque que, pô, mudou o jogo contra o Santos. Aí o Palmeiras me acha a estreia do Messinho, consegue achar a estreia desse garoto que, né, tá encantando todo mundo aí. E você tem Flaco Lopes, tudo bem, o que pode talvez voltar a dar espaço para o Rony é o Endrick, né? O Endrick que vai sair aí no meio do ano. Mas nessa questão, eu não vejo o Rony hoje até como opção, às vezes, de substituição. Talvez talvez funcione como um 12º jogador ali no segundo tempo, talvez, bem talvez mesmo. Porque, cara, sendo bem sincero, tem um respeito absurdo pela trajetória do Rony no Palmeiras, mas hoje, no período que eu estou falando aqui, na data que eu estou falando, 12/4, se você falasse em agosto do ano passado, a opinião seria outra. Hoje, o Rony não agrega nada para o ataque do Palmeiras. Na minha opinião, hoje, o Rony não agrega nada para o ataque do Palmeiras. Então, nesse ponto, é muito curioso. Eu sabia a tua opinião, mas, na boa, o Rony fica perdido nesse meio aí, de tanto talento que está surgindo, de tanto cara que está vindo. Ele pode ganhar espaço com a saída do Endrick. Por quê? O Palmeiras não vai... E você tem Dudu voltando ainda, tem esse grande ponto que eu não ainda. Você tem Dudu voltando. Bicho, acho que vai ficar... Se você for levar em conta de bola jogada, vai ficar difícil pro Rony. Eu acho que o Rony ele pode se beneficiar desse lance da saída do Endrick de não chegar a ninguém, porque eu acho que ele vai ser o centroavante reserva, entre aspas, né? Porque ele já fez a função do falso 9. E ontem o Abel explicou que tirou o Luiz Guilherme para colocar ele para ter mais gente na área. Então ele realmente não tá pensando no Rony mais como ponta. Hoje o Abel só pensa no Rony ou como segundo atacante ou como falso 9. Então, se não chegar ninguém na janela, né, tipo de um outro centroavante, um segundo atacante ali de área, ele acaba se beneficiando disso, especialmente no segundo tempo, né? Eu acho que vai ser difícil ele ser titular de novo, só quando o Flaco tiver suspenso, tiver alguma coisa e tal, mas realmente vai ficar embaçado. Se chegar alguém, a Leila falou que não vai, né? Mas enfim, se chegar alguém ali para a área, pode molhar real para ele, assim. Porque é o que meio que restou para ele, né? Tem muita gente boa na ponta hoje, né? Ou talvez jogue, né? Talvez até jogue se você for levar em consideração que a gente disputa 3 competições simultâneas aqui, né? Não, talvez se você certeza. levar isso em consideração, se você falar que tem jogo quarta, domingo, não é loucura dizer que talvez ele jogue, mas eu digo que hoje, na hierarquia do Palmeiras, o Rony, assim, ele é 12º jogador, né, de substituição, é o cara da substituição. Não tem como pensar no Rony hoje figurando no time titular do Palmeiras, na minha opinião não tem. E o mais legal ontem, né, foi a questão do jogo. Eu fui ao jogo ontem e fiquei observando. O primeiro tempo, os moleques sofreram pra caramba, muito por causa de cera, né, de cera e de porrada de uruguaio, que os caras, ninguém se aproximava. O time do Palmeiras não foi o Palmeiras da Libertadores, aquele Palmeiras modo Libertadores que a gente tá acostumado, mas o segundo tempo do Palmeiras, o que facilitou? O Veiga, mesmo que sumido, resolveu encostar com os caras, né, resolveu aproximar o jogo. O Richard Rios ali fez muito a duplinha com o Estevão, isso facilitou demais o jogo. Então, assim, a partir do momento em que encostaram nos moleques, o que acontece? A marcação do Liverpool estava dobrada, né? A marcação do Liverpool estava dobrada, então isso estava dificultando eles tentar realizar algum drible, tentar fazer alguma jogada. Então isso estava dificultando. E o mais legal é que a torcida do Palmeiras não perdeu a paciência com os moleques em momento nenhum. Era um jogo importante, não era jogo pequeno, era jogo de Libertadores, jogo que o Palmeiras precisa vencer. Então, em nenhum momento a torcida perdeu a paciência com os moleques, e isso foi muito... Mesmo com o time perdendo, o primeiro tempo não foi legal, e ainda assim eles foram os destaques, né? Mesmo marcado duplamente, mesmo às vezes sim os caras fazerem aproximação no primeiro tempo,
eles foram os destaques e a torcida do Palmeiras teve uma puta paciência, como eu disse até num outro vídeo aqui. Os moleques erravam uma jogada, a torcida aplaudia, né? E aí aquele gol dele foi a coroação, né, cara? Coroação de talento, como o próprio cara da ESPN disse, que ele tem o cacuete do posicionamento, né? Ele faz que fica, depois ele cabeceia. Então o moleque é muito diferente. Eu fico imaginando o cruzeirense vendo isso. Ele veio da base do Cruzeiro, né? Era a joia do Cruzeiro já. Ele e o Vitor Roque, né? Os caras perderam só isso, ó, pouquinho, que dá quase 1 bilhão os dois juntos. Mas é isso, né, molecada? E eu até falei, né? Não que foi bom tomar gol, nunca é bom sair atrás, mas a gente tava acostumado a ter esses times muito fáceis no grupo da Libertadores e esse ano não vai ter nenhum, né? A gente achava que o Liverpool seria e não teve. E aí, tipo, foi um teste mesmo, né? Pra ele, pro Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme saiu no intervalo, mas fez algumas boas jogadas. Teve até a jogada que o Flaco Lopes perdeu o gol lá, que acho que deu uma valorizada. Mas os moleques, tipo, tiveram um teste e foram bem, né, cara? Já passaram um teste, então sei, mas foi bem na Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, os caras vão tirar de letra. Deslanchar um pouquinho, de abrir uma vantagem de algo que estava muito difícil nos primeiros 30 minutos. O jogo era 1 até os 30 minutos para mim, 30 e pouquinho. Foi outro até a virada de 2-1, e aí depois era muito mais um Liverpool que perdeu, talvez um pouco por cansaço, talvez um pouco por qualidade, como o Palmeiras começa a circular a bola e muda o posicionamento também, seus homens de frente no segundo tempo, aí acaba saindo terceiro, poderia até ter saído o quarto. Agora, vai ficar na memória porque muito se fala que o Endrick está indo embora, mas tem um garoto aí chegando também. Tem um garoto chegando aí também. Claro que a gente que acompanha futebol o tempo inteiro, fala o dia inteiro, a gente sabe. Mas para o grande público, esse tal menino que está chegando aí também, que já foi até chamado de Messinho em algum momento, agora só Estevão. Melhor não. Se apresenta hoje ao grande público, e é um jogo de Libertadores. Então é claro que eu acho que vai ficar na memória. Agora, o jogo do Palmeiras não foi só o Estevão. Acho que isso também a gente pode começar. A gente vai ter bastante tempo aqui para falar. Tem Calça, tem Vitor, tem Léo, Jean, mas eu acho que marca muito, porque é um garoto de 16 anos. Simplesmente, depois de surgir há pouco tempo também com 16, que está indo embora daqui a pouco para o Real Madrid. Eu acho que o Jean foi bem, porque assim, todo mundo já imaginava que o Palmeiras ia vencer o jogo, uma vitória, né, protocolar, e isso ia acontecer. Mas demorou para consumar. Demorou. Mas a gente já imaginava e tal. Você olha qual é o destaque do jogo, o que o jogo tem interessante. O Rafael Veiga fez três assistências. Veiga a gente já conhece. Qual é a novidade? O que está acontecendo ali? Começou o jogo, Luiz Guilherme, Estevão, vamos ficar de olho. Agora, é bom que se diga também, né, Bertozzi? O Endrick, quando ele começou a ser utilizado no time profissional, no Campeonato Brasileiro, estou falando no outro Campeonato Brasileiro, né, não do ano passado, do ano retrasado, ele começa bem, ele faz gols importantes e tudo, e no ano seguinte ele dá uma oscilada, até ele de novo, aquele jogo com o Botafogo sensacional, que ele é importantíssimo, e aí ele deslancha novamente na Libertadores e tal, não deu tempo na Libertadores de ser campeão, mas enfim. É bom ter essa mesma medida com o Estevão, né? Calma, porque jogou bem hoje, vai ter mais oportunidades, mas ir com calma também, porque começa a ter uma pressão para cima de ser um substituto do Endrick, já que a Leila falou que não vai contratar. Né? Bom, perfeito. Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Sou o Jean lá no estádio, é o nosso fã de esportes. E por que o Endrick oscilou? Porque ele estava em fase de maturação física, sim, técnica, emocional, psicológica, tudo isso, né? Então, é óbvio que ele tem altos e baixos. Tática também, lembra o Jean? Perto de fazer 18 anos, como ele está agora, é bem diferente dos 16. Um ano aqui, nessa época, as transformações são gigantescas. E a gente vai ver isso com o Estevão também, né? E é natural, então, que se dê a oportunidade dele passar por esse processo de maturação. É interessante quando o Pedro Ivo toca na questão do grande público, porque o mundo do futebol, e hoje assim, é o mundo do futebol mesmo, qualquer scout de time europeu sabe há tempos quem é o Estevão, sabe todas as características dele, sabe como ele joga. Já teve algumas manchetes no Marca. Sim. Jornal espanhol. Então, quer dizer, o mundo, de fato, assim, as pessoas que vivem do futebol já sabem quem ele é há muito tempo. O torcedor, claro, pode estar descobrindo ele, pode estar descobrindo o Estevão agora. Mas o jogo teve mais do que ele, foi legal. Esses três é isso, né? O scout do Barcelona conhece ele mais do que a gente. Isso é realmente verdade. Mas, cara, pra caramba. Na boa, um negócio que deveria ser estudado até pelo Palmeiras de coibir um negócio desse é o aliciamento que os times europeus fazem com os jogadores brasileiros. Você pega o próprio Estevão aí.
Acho que é ele, acredito que seja ele, em que os caras já deram até camisa do Barcelona para ele já foi para Espanha, ele já deu, os caras comentaram aí que eles foram, foi capa do Marca, que ele falou que ele queria jogar no Barcelona. Tudo bem, tá certo, o moleque, ele quer ir para a Europa, é o sonho de todo jogador brasileiro médio aí, para explodir no futebol e jogar na Europa. Isso é um fato, o moleque, você vai perguntar se qualquer um quer jogar na Europa, o cara vai falar que sim. Ainda mais ele aí crescendo, às vezes não é tão assessorado, vai responder, mesmo que ir para a Europa, tá fato. Mas como que, assim, não tem nenhuma barreira de aliciamento pro moleque, sabe? Chega um Barcelona, vai dando a camisa, já vai fazendo a cabeça. Às vezes, não digo que não seja a cabeça dele, tá? Às vezes ele pode estar focado em fazer um negócio assim, mas você pega um cara que às vezes só quer fazer grana, tu pega inúmeros jogadores aí, tem caso de jogador do Santos que aconteceu isso, o cara não quer nem queimar a etapa do profissional, o cara quer pular a etapa, o cara não quer às vezes passar por um profissional do Palmeiras, por um profissional do Santos, não estou falando que é o caso dele, tá? Estou usando exemplo aqui, eu não vou citar nome, obviamente, né? Mas teve casos de jogadores do Santos que aconteceu isso. O moleque se achava tão importante que ele não quis ficar no profissional, ele jogou Itália, rodou um monte de lugar e infelizmente não terminou bem a carreira dele no futebol, né? Então isso tem que se tomar muito cuidado, esse aliciamento dos clubes europeus, porque não tem barreira nenhuma, bicho. Eu lembro que antes mesmo dele estrear no profissional do Palmeiras, você já tinha Barcelona em cima do moleque. É praticamente falando assim, ó, calma que a gente vai te contratar, tá? É só questão de tempo. É bem dizer isso, esse era o discurso implícito do Barcelona quando se aproxima dele. Dá camisa, faz capa de jornal. Já tem uma briga ali entre o PSG e o Chelsea também, né? Eu lembro que eu já trouxe aqui uma matéria que o PSG não queria oferecer, o Palmeiras recusou a primeira oferta e o Chelsea queria pagar o que o Palmeiras está pedindo. Né? E aí já tinha o Barcelona. Então, basicamente, 3 grandes times antes do cara sequer estrear no profissional já estavam brigando por ele, cara. Isso é uma coisa que a gente não estava acostumado, né? A gente via nos outros times porque a gente não tinha base. E agora que a gente tem, a gente vai ter que se acostumar com esse negócio aí, porque realmente os caras não estão nem aí, velho. Os clubes europeus não estão nem aí. Os caras têm um poder aquisitivo ali, eles vão pra cima mesmo, não tá nem aí, velho. E a gente esquece, né, que ele só tem 16 anos. É isso que a gente esquece. Assim, óbvio, a gente sabe, ele é novo. Mas você tem noção o quão queimar etapa é você com 16 anos jogar com um cara de 30, 35, né, 34, jogar bem, conseguir botar na roda, físico, se sobressair, você conseguir ser decisivo, frio na frente de todo mundo. 16 fucking anos, rapaz. Tem noção do que é isso? E ele é magrinho, né? O Hendrick ainda tinha essa força exagerada, o Estevão ainda é magrinho, ele tem, igual o cara falou, né? Ele tem que ter a noção do posicionamento, porque se ele for na força mesmo, ele provavelmente vai perder o lance. Então o cara ainda tem que ter esses macetes aí por causa do tamanho dele ainda. Exato, 16 anos. O que você fazia com 16 anos, rapaziada? O que vocês faziam? Eu só jogava PlayStation, acho que eu jogava PlayStation. Eu estudava um pouquinho e jogava PlayStation. E o moleque tá desossando tudo. Olha que loucura, né? Olha que loucura. E o mais legal, eu acredito que eles possam dar certo em relação à geração anterior ali, né? Que é a geração do Gabriel Menino, geração do Patrick de Paula, Renan. Pô, você tem uns casos pesados aí, né? Se a gente for citar, inclusive o Renan que processou o Palmeiras. Renan do céu, cara. Processou o Palmeiras, bicho. Olha, se a gente for entrar no negócio aqui, a gente evita falar para não dar problema jurídico, né? Olha o absurdo. Enfim, eu acredito que eles possam se dar bem melhor do que a geração anterior do Palmeiras, muito pela questão como posso dizer, assessoria, né? Assessoria, o nicho familiar ali ser mais presente, mesmo, né? Suporte, exatamente, se fazer mais próximo. Eu acredito que eles possam, justamente por causa disso. E o famoso olhar o que aconteceu atrás, né? Olhar o que aconteceu com alguns garotos, olhar o exemplo, usar o exemplo como lição, usar os acontecimentos ruins como lição. Então, só aí eu acho que eles já saem na frente, eu acredito que eles já saem na frente, muito na frente da geração anteriores, para dar certo, para vingar como jogador. E sendo bem sincero, se ele fizer mais 3 joguinhos igual ele fez esse aí, 3, 4 joguinhos, meia dúzia de joguinho que ele fizer esse ano, igual esse aí, não segura, não tem como. Você já vai ter um Real Madrid, tu já vai ter um Chelsea, tu já vai ter todo mundo. Tudo bem que dizem, né, uma coisa que eu sei aqui a respeito é que o Real Madrid mudou o nicho. O Real Madrid não quer mais brasileiro. Isso foi uma boa notícia. Real Madrid agora quer argentino. É verdade, o Real Madrid quer argentino, tanto que eles mudaram a base deles de scout, do Brasil para Buenos Aires. Então, estão observando ali algumas promessas. Na Master Liga, né, que você vai mudando ali. Mas assim, surgiu primeiro, tiver a oportunidade, porque vai ter um ataque com 3 brasileiros, né? Fora o Militão,
Eu não sei não, velho. Se Estevão fica... Florentino Pérez já tá dando risada sozinho essas horas já. Ah, os caras esfregam as mãos, né? Saiu um PIB brasileiro assim, os caras. Meu Deus Opa! Já esfrega as mãos. Mas eu realmente entendo isso, cara. Acredito que seja isso. Se ele fizer mais meia dúzia de joguinhos assim, pô, esquece, cara. Esquece que a Europa vem firme. A grande questão é. Talvez não seja vendido como. Até acho injustiça comparar ele com o Endrick, tá, cara? Pra mim, o Endrick é um cometa Halley. Sabe o que é um cometa Halley? Tu é um menino estudado, tu estuda mais que eu. Tu sabe o que é um cometa Halley, não sabe? É aquele cometa que passa, tipo, Dá de 70 a cada anos. 60 anos, 70 anos. O Endrick é tipo assim, não comparo com o Pelé, né? Mas a história dele é meteórica igual, né? A ascensão dele tá meteórica igual. Então, assim, é um negócio muito difícil de acontecer. E é até injustiça comparar ele com o Endrick por causa disso. Mas, sem dúvida, é um cara que o Palmeiras pode pôr um dinheiro no bolso, assim, gigantesco. Porque não tem como você não pensar em venda, né, cara? Tu vai ver um moleque desse, tu vai falar que não vai pensar em venda? Não tem como, é o caminho natural do futebol. E dizem que ele pode ser até vendido mais que o Endrick por... Digamos assim, que o Endrick, apesar dele ser tudo isso e tal, o Palmeiras, digamos que foi o primeiro grande nome que o Palmeiras trabalhou. Então o Palmeiras já tá com mais experiência, né? Então não sei, vamos ver. E fora que o passa ano, entra ano, vai superfaturando demais o mercado também, né? Então qualquer jogador mais ou menos já é vendido caro. Então um moleque como esse, se souber valorizar, faz uma grana absurda, velho. Perfeito, é isso aí. É isso aí. Então, Estevão parando tudo, Palmeiras vencendo mais uma, liderança aí da Libertadores, e é isso. Agora, Brasileirão chegando, vamos falar muito sobre isso também. É isso, deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto. Valeu.